Queridos amigos e irmãos, enquanto eu estava ouvindo tanta gente de tantas cidades e tantos grupos, eu me lembrei dos idos tempos das materializações luminosas, quando o Francisco Cândido Xavier ele fez uma carta ao Jair Soares em 1949, onde ele disse assim: Eu estou encantado com os irmãos do Grupo Sheila. Nem a loteria de Espanha, que dizem ser a maior do mundo, realiza algo como o que acontece na Rua Paraisópolis. Eu confesso que essa roda de conversa eu estava ouvindo as pessoas que falaram e poderiam dizer mais. Eu fiquei muito encantado. Mas hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a Coordenação de Integração Fraterna, a FRA. Mas antes de entrar nas minúcias, eu queria fazer um registro histórico para vocês. Em 1987, quando eu assumi a coordenação geral do Grupo Sheila, e que, concomitantemente, eu assumir essa função, foi aprovado o Estatuto Social do Grupo Sheila, que, em verdade, era um estatuto completamente novo, não tinha nenhuma relação com o estatuto que estava vigente desde 1952. E no seu bojo, porque esse estatuto novo do Grupo Sheila, ele estava consentâneo com o estatuto da USCAL. E ele trouxe uma grande novidade na questão da administração colegiada, falando em coordenação administrativa, coordenação de assistência social espírita, coordenação de educação espírita, coordenação de ação mediúnica, e a grande novidade foi a coordenação de integração fraterna, que nós não sabíamos bem o que era, mas ela estava no Estatuto Social. E o Grupo Sheila, ao longo dos anos, eu fiquei um bom tempo na coordenação, nós fomos primeiro fazendo regimentos internos para todas as coordenações, e eu sei que foram 21 regimentos internos, e dentre os regimentos internos surgiu também o regimento interno da Coordenação de Integração Fraterna, FRA. E em 2014 é que nós tivemos a oportunidade de fazer 14 regimentos internos para a OSCAL, e eles tiveram certamente um apoio nos estatutos que nós experimentamos durante largos anos no Grupo Sheila. E essa é a rememoração histórica. Eu sei que eu vou deixar vocês um pouco perplexos, porque essa coordenação de integração fraterna, ela é muito mais do que nós podemos pensar. Ela pode ter muito mais atribuições que, eventualmente, nós venhamos a supor. E o próprio nome, como diz, de integração fraterna, é uma ponte entre todas as coordenações que compõem o colegiado de um grupo da fraternidade. É algo absolutamente aberto. Uma pessoa, para assumir essa coordenação, ela tem um leque muito amplo para trabalhar, e na medida que ela descobrir o que se pode fazer e quais atribuições que são da competência da FRA, vai dar um soerguimento fantástico na vida do grupo. E vocês vão ver que isso é uma absoluta verdade. E quero adiantar um ponto. Nós temos aquele famoso PTP, Programa de Trabalho Permanente. A coordenação, dentre as coordenações que compõem a estrutura do conselho de administração de um grupo, a FRA
ou coordenação de integração fraterna, é a que especificamente, com primazia, que trabalha, que tem uma competência de lidar com aquele último ponto do PTP, que é a formação de ambientes espiritualizantes, e muitas pessoas ficam perguntando o que é formação de ambientes espiritualizantes. Cada um tem uma concepção, mas vocês vão ver que a FRA, por ela ser uma coordenação de integração, uma coordenação de pontes, onde integra colegiados, pessoas, muito mais do que qualquer outra coordenação, ela chama ela a responsabilidade de descobrir e de vivenciar o que seja a formação de ambientes espiritualizantes. Mas eu quero começar por um ponto básico. Todo grupo da fraternidade precisa ter um cadastro dos seus trabalhadores, dos fraternistas, dos colaboradores. Em tese, é a coordenação administrativa, que hoje nós chamamos de coordenação geral, que tem uma secretaria, que tem essa responsabilidade. Mas a FRA ela deve se envolver na elaboração e atualização do cadastro das pessoas que trabalham na instituição. É um cadastro bem feito, bem amplo, para ser não só consultado e utilizado. Esse é o primeiro ponto da FRA, junto com a secretaria, elaboração e atualização do cadastro dos trabalhadores do grupo da Fraternidade Espírita. Agora, vamos avançar. A FRA ela tem a responsabilidade de que os trabalhadores todos se confraternizem. Existem muitas modalidades de confraternizar, mas tem uma que todos nós deveríamos investir. E esse tipo de confraternização que eu estou levantando aqui, raríssimos grupos fazem, e tomara que passem a fazer, uma reunião mensal ou bimensal, onde a FRA ela congrega todos os trabalhadores da casa num determinado dia especificado, que pode ser na própria instituição ou no sítio, num lugar aplausível, até no contato com a natureza, para uma confraternização. Pode-se, eventualmente, até fazer uma palestra, mas se tiver que fazer uma palestra, que seja exageradamente por 30 minutos, mas é para confraternizar. É um momento de arte, pessoas que recitam poesias, pessoas que dedilham um violão com música espiritualizante, alguém que toca o piano, um coral que canta. E um momento onde as pessoas elas poderão estar conversando entre elas. E serve-se um chá, um café. E se tiver que ter alguma coisa mais do que isso, simplesmente coisas muito simples, que não onera ninguém, nem o grupo, porque é um momento festivo de confraternização, onde as pessoas estão juntas. E ali não tem um trabalho propriamente dito, a não ser a confraternização. Quem quiser depois saber como que se faz uma reunião de confraternização, aqui temos uma irmã que ela é coordenadora da FRA do grupo Sheila Elaine, que ela tem vastíssima experiência, e eles chamam essa reunião de confraternização do grupo Sheila de Confra Sheila. Segundo ponto, a FRA, ou Coordenação de Integração Fraterna, ela tem responsabilidade com a questão da arte no grupo. Quando nós falamos em arte, o canto, por exemplo, numa reunião pública, tem alguém que pode tocar um violão, cantar, tem alguém que pode tocar, por exemplo, uma peça musicada, sempre de teor espiritualizante, um coral.
Alguns grupos da fraternidade têm corais. Então, é muito importante que existam nas nossas casas pequenos corais, porque já existem alguns corais. E esses corais, eles se apresentam, primeiro, numa reunião pública da instituição, e segundo, o coral ele pode apresentar-se nessas reuniões de confraternização e até em encontros fraternos regionais. Então, o momento de arte ele é muito importante. E a FRAC tem responsabilidade, já que ela vai lidar com o cadastro, vai conhecer todas as pessoas, de possibilitar que existam momentos de arte dentro da nossa instituição, até porque vocês se lembram que em 1949 a irmã Sheila, numa reunião de materialização de espíritos, pediu que a dona Braulina, junto com algumas mulheres, passasse a cantar e deu surgimento, muito mais tarde, do coral Espírita Irmã Sheila. Tem a questão dos eventos. A FRA é responsável pelos eventos. E são muitos eventos, isso difere muito das casas espíritas tradicionais. Vamos falar sobre os eventos que são susceptíveis de acontecer no nosso movimento da fraternidade. Um dos eventos, encontros fraternos regionais. Nós tivemos recentemente um encontro fraterno regional na segunda região fraterna. Tivemos recentemente, vamos ter proximamente, um encontro fraterno regional da quarta região fraterna. Eu sei que os irmãos da sexta e décima região estão programando também o encontro fraterno regional. Se a FRA for muito operante dentro dessa estrutura organizacional do OSCAL e com uma ligação estreita com a coordenação das regiões fraternas da OSCAL e as FRAs se interligando, e particularmente as FRAs de cada região fraterna, nós teremos em todas as regiões fraternas encontros a cada 4, 3 meses, exagerando a cada 3 meses, a 4 meses, exagerando. Imagino como que nós podemos ter essas confraternizações, que é a formação de ambientes espiritualizantes, onde os grupos se encontram. Agora não são só os trabalhadores de uma casa, são os encontros numa região dos grupos para que eles possam se confraternizar, e nós, outra vez falamos, as palestras podem até acontecer, mas não primacialmente. É muito mais confraternização, muito mais notícias do OSCAL. Quando nós falamos do OSCAL, é do MOFRA como um todo, cidade da fraternidade. Pode ter reuniões administrativas, como o Álvaro gosta muito, ele evoca para que nós tenhamos as reuniões administrativas. Então, a FRA de cada grupo e as FRAs que compõem o colegiado de uma região fraterna organizam a pauta de um encontro fraterno regional. É um momento de confraternização entre os grupos, e ali é um verdadeiro ambiente espiritualizante, algo divino. Vamos mais em eventos. Caravanas da Cidade da Fraternidade. Tem umas caravanas que são teimosas. Mesmo com a pandemia, elas retomaram, ou estão retomando. Por exemplo, a Caravana Cativar, segunda e terceira região fraterna, a Caravana da Esperança, quarta região fraterna, a Caravana da Luz da 11ª região fraterna. Nós falamos de algumas. Mas nós, do OSCAL, estamos na expectativa da criação, ou ela já existe de nome, mas da materialização dessa caravana, que são os grupos da primeira região fraterna, que é chamada de Caravana do Amor. Nós estamos na expectativa de que logo, logo ela se estabeleça. E a caravana dos grupos da sétima região fraterna, só para dizer de algumas caravanas. E essas caravanas, elas só conseguem efetivamente acontecer se as FRAs
coordenação de integração fraterna dos grupos, foram muito atuantes, em conjunção com a coordenação das regiões fraternas. E, e isso só ocorre se os irmãos que estejam à frente das coordenações de integração fraterna dos grupos formarem colegiados no âmbito da sua região fraterna, grupos de WhatsApp, onde eles estão permanentemente conversando para estabelecerem programas, planos, metas, e todos eles, já que existe cadastro, cada grupo tem cadastro dos seus trabalhadores, e convocar pessoas para que não haja dificuldade, pelo contrário, os ônibus ficarão superlotados, porque todos ficarão motivados para estarem nas suas caravanas dirigindo-se para a nossa comunidade cristã espírita. É um tipo de evento. Tem um evento maior, que é da responsabilidade também das FRAs, que estão ligadas às regiões fraternas, as regiões fraternas coligadas à coordenação das regiões fraternas, que pertence ao Conselho de Administração do OSCAL, que é o grande evento do nosso movimento, que é a Semana da Fraternidade. No ano que vem, nós vamos ter a Semana da Fraternidade. Se as FRAs se organizarem desde já, fortalecendo cada região fraterna e a coordenação das regiões fraternas, que estão sob a responsabilidade dos nossos irmãos Abelar e Lourenço, já nós vamos com antecedência essa força imensa da coordenação de integração fraterna dos grupos, para que nós tenhamos uma esplêndida Semana da Fraternidade no ano que vem. Mas se deixarmos para a última hora e as coordenação de integração fraterna, as FRAs do grupos, elas ficarem à semidistância, aguardando o movimento da coordenação das regiões fraternas, quando chegar próximo do período, nós vamos ter muitas dificuldades que pessoas possam se inscrever. Agora, imaginem vocês a força das coordenações de integração fraternas dos grupos. Todos os grupos, eles possuem efusivamente corais, pessoas que cantam, que recitam poesias, que dedilham violão, que tocam piano, que tocam violino. Nós teremos muitos momentos de artes nesses eventos que nós falamos. E todos eles com uma peculiaridade, que é uma característica do nosso movimento da fraternidade. E esses eventos todos, neles existe a presença do Cristo, em decorrência das confraternizações que nós podemos fazer. Mais que isso, verdadeiros ambientes espiritualizantes, uma conjunção, uma convivência dos espíritos que dirigem o nosso movimento, que aguardam uma força maior entre nós, para que o nosso movimento ele seja pulsante. E nós passamos coisas muito bonitas, e a FRA tem essa responsabilidade imensa para que essas coisas possam acontecer. Mas a FRA, ela também tem uma interligação com um outro evento importante. Qual que é esse outro evento importante? Comemora. Confraternização das mocidades espíritas do movimento da fraternidade. Os jovens, eles agem quase com uma independência, porque não encontram apoio em nós. Depois de tantos anos, é que o CAD do OSCAL, o Conselho de Administração do OSCAL, fez uma reunião com a coordenação da Comemofra, mas porque eles solicitaram o encontro conosco. Então, certamente, eles podem fazer mais, muito mais, junto à infância, junto à adolescência, junto à juventude, no evento que acontece na Cidade da Fraternidade, mas eles podem e devem contar com a coordenação de integração fraterna
de cada instituição, do colegiado que compõe a região fraterna, para que eles não fiquem tão isolados e eles, por si só, eles mesmos, realizam o evento e não contando com a nossa participação como um todo. Por aí vocês estão vendo, nesse pouco tempo que eu enumerei, algumas das responsabilidades da coordenação de integração fraterna, como que há coisas para fazer. Agora, deixa eu fazer uma outra menção, porque, claro que nós, os nossos grupos da fraternidade, eles, com primazia, eles atuam dentro do movimento da fraternidade, dentro da nossa filosofia. Mas nós não estamos segregados. De alguma forma, a quase totalidade dos grupos, eles também são ativos no movimento espírita local. Claro que são ativos. E então a FRA também ela tem uma ação externa com o movimento espírita local, que tem as suas atividades. E, naturalmente, que a FRA ela haverá de compatibilizar eventos que são do movimento espírita local com os eventos do grupo da fraternidade que desenvolve a filosofia do nosso movimento da fraternidade. E, preponderantemente, como nós temos uma agenda prévia, que as FRAs, a Coordenação de Integração Fraterna, vai cuidar, essa compatibilização fica mais fácil e, quando pudermos, nós participamos das atividades do movimento espírita local. Então, por aí vocês estão vendo que, para a FRA efetivamente funcionar, ela não pode estar com uma pessoa. Ela tem que ter um colegiado. Nós falamos em eventos, nós falamos em arte, nós falamos em confraternização e nós falamos até na produção de levantamento das pessoas que compõem, que são trabalhadores, os fraternistas do grupos. Então, nós temos um elenco de atividades. E significa dizer, então, que a FRA ela é uma ponte de ligação entre as coordenações que compõem o colegiado de um grupo da fraternidade. Não significa que ela vai interferir. Cada coordenação tem as suas atribuições, as suas responsabilidades. Mas a FRA ela é ponte no sentido de integração. No sentido de que tudo aquele que concorre para formar ambientes espiritualizantes, para nós estarmos conjugados, o grupo da fraternidade estar conjugado com o que ocorre no movimento, porque o nosso movimento ele tem uma característica diferente. Nós somos 82, 83 grupos, em 11 estados da federação, temos uma comunidade cristã espírita. Então, as responsabilidades não podem se assentar na cabeça de uma pessoa. E para que efetivamente nós consigamos formar trabalhadores, os grupos da fraternidade eles vão que investir nos estudos para fazer adeptos esclarecidos. E com o passar do tempo, nós teremos mais trabalhadores e mais trabalhadores que surgem de pessoas que passam pelos ciclos de estudos, nós vamos ter a certeza de incorporar as coordenações. E essas coordenações que fazem parte da estrutura do grupo da fraternidade sempre vão ter pessoas, não só nas coordenações, mas pessoas que fazem parte daquele grupo, daquele colegiado, para que o grupo ele possa cumprir a sua responsabilidade de espalhar as verdades do Evangelho, de difundir os ensinamentos espíritas e de vivenciar a filosofia do movimento da fraternidade. Espero não ter assustado as pessoas, porque tem pessoas que não dão importância a essa coordenação
de integração fraterna. As outras são muito importantes, todas. Assistência social espírita, ação mediúnica. Foi um deslumbre quando as pessoas foram comentando o que se realiza em cada instituição. Educação espírita, isso é maravilhoso. Mas nós temos um diferencial que o movimento espírita ele vai assimilar com o passar do tempo. Uma coordenação como essa que nós temos institucionalizada, ela consta dos nossos estatutos sociais, ela, de alguma forma, ela ressoa, ela não tem conflitos com o nosso programa de trabalho permanente, e hoje eu trouxe essa reflexão para vocês. Quase todos nós temos dificuldade de saber o que é essa formação de ambientes espiritualizantes. E teremos ambientes cada vez mais espiritualizantes na medida em que a nossa FRA, a Coordenação de Integração Fraterna, ela seja muito atuante, muito presente, e ela estabeleça vínculos, associações, integrações internas, externas, mas essas externas, sobremodo, com a região fraterna, com a coordenação das regiões fraternas, para que a gente possa ter êxito em tudo aquilo que nós propomos. Eu queria só fazer essa digressão, esse relato para vocês, e eu prometo que nós estaremos juntos. Quem quiser conversar conosco no particular, quem quiser fazer mais perguntas, quem quiser encontrar apoio, nós vamos todos juntos obrar para que essa coordenação de integração fraterna, a FRA, ela tenha essa riqueza toda que nós comentamos e que alguns grupos já conseguem fazer. Era isso que eu queria trazer como reflexão para todos nós.